Lançar a última mensagem que eu quero deixar sobre fé sincera. Aqueles que têm vindo domingo após domingo, tenho vindo a falar sobre isso ao longo deste ano, 2019, que entrou. E eu tenho sido muito abençoado, muito desafiado. Era uma palavra que já palpitava no meu coração há muito tempo. E volta e meia, em algumas das outras mensagens, eu ia partilhando algumas coisas e resolvi, diante de Deus, orar e juntar muitas das coisas que já tinha partilhado e outras que não, mas sobre fé, aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu acho que é bíblico. E quando digo acho, não é com dúvidas, é acho no sentido em que não tenho a última palavra, como acho que vocês entendem isso, mas acho que é bíblico. E nós temos ido então a partilhar sobre fé, também fé sincera. Tiramos essa expressão, este tema de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, se vocês quiserem, só para confirmar. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, alguém que estava no início do seu trabalho em Deus. Timóteo era alguém que servia a Deus também. Então, na segunda carta, Paulo escreve para encorajar Timóteo a não desistir, a ser um homem de Deus, a não baixar os braços, a não desanimar, e todas essas coisas pelas quais todos nós passamos. Mas quando Paulo está no início da carta, Paulo quer encorajar mesmo Timóteo e é encorajado a si próprio, porque se lembra da fé sincera, ou fé não fingida, como vão dizer algumas das vossas versões. Paulo lembra-se da fé sincera ou fé não fingida que encontrou quando conheceu Timóteo. Não é? E Paulo, porque conhecia já a família, não sabemos se foi Paulo que ganhou a avó Lloyd e a mãe Eunice, não sabemos. Sabemos que Paulo conhecia-as, tanto que ele trata-as pelo nome, e ele vai dizer isso no verso 5, a mesma fé que estava na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e que agora certamente também está em ti. Se vocês quiserem confirmar, é o que está lá no verso 5 do primeiro capítulo da segunda carta. Então Paulo está a encorajar, e é encorajado ao lembrar-se da fé, do tipo de fé que Timóteo tem. Não é? E pegamos nisto e lembramos que se Paulo diz que há fé não fingida, então provavelmente, ou infelizmente, há fé fingida, com mais ou menos consciência, com mais ou menos intenção disso, não é? E nós pegamos muito por aí. Então um dos exemplos que eu dei para nós, e acho que foi mais fácil para nós aprendermos melhor o conceito da fé fingida, foi usar a história da mulher que tinha o fluxo de sangue. Não sei se vocês se lembram dessa história, lá em Marcos no capítulo 5, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e que soube que Jesus estava a passar por perto, e ela então reuniu todas as suas forças, depois de ter gasto tudo, ter andado em todos os médicos, ela reuniu todas as forças, furou a multidão, porque tinha um plano. Lembram-se qual era o plano? Tocar na orla do vestido de Jesus, não é? Tanto na bainha do vestido, ou se fosse hoje das calças de Jesus. Ela queria só chegar perto o suficiente para tocar na roupa de Jesus, digamos assim. Só que ela estabeleceu esse plano e ela executa o plano, só que em vez de ela vir por frente, conhecer Jesus, ela veio por trás, não é? E eu usei muito isso, não para criticar esta querida senhora da história, mas para perceber como é que muitas das vezes a fé fingida nesse sentido, uma fé que afinal de contas só serve os nossos interesses. Normalmente não é por mal, às vezes é aquilo que aprendemos, é aquilo que outros nos passarem. Nós vamos falar sobre isso esta manhã para terminar. E a verdade é que às vezes isso é por aí. A gente vem a Cristo pelo nosso interesse e não por quem Ele é. E nós vimos a Cristo porque nos dói o braço, então ora lá por mim. A gente lembram-se disso, não é? Então a fé fingida faz-nos colocar a nós no centro, quando deveria ser Cristo no centro. A fé fingida faz com que nós usemos a fé para obter o que nós queremos de Deus, quando a fé sincera faz de nós instrumentos nas mãos de Deus. Então já não está em causa o que nós recebemos, mas o que Deus pode fazer em nós, através de nós, pedir-nos, etc. Eu como cristão também que sou, irmão, seguidor de Cristo, eu não quero ter uma fé fingida, uma fé que de alguma maneira manipula quem Deus é e aquilo que Deus pode querer fazer a meu favor. Sim, Deus é bom. Deus faz coisas a nosso favor. Sim, Deus faz milagres na nossa vida. Claro que sim. Mas aquilo que eu aprendo na Bíblia e na última sessão que nós falávamos é que nós não podemos usar a fé para servir os nossos interesses, mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé para servir os interesses de Deus. Fé não nos pode dar coragem para pedir o que quisermos. Fé tem que nos dar coragem para Deus nos pedir o que Ele quiser. Entendem a diferença? E desculpem a minha ousadia e perdoem-me se eu estiver errado, também não ponham o carapuço agora. Mas a maior parte dos cristãos hoje usa muito mais a fé que manipula Deus
Tenho muita fé, eu tenho muita fé e Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer porque tu tens muita fé. Deus só faz o que faz porque Ele tem todo o poder. Deus não precisa da nossa fé para fazer coisa nenhuma. Eu mostrei isso aos irmãos. Ele criou o céu e a terra e nós nem sequer existimos, quanto mais a nossa fé. Jesus operou uma série de milagres nos Evangelhos e nós vamos perceber isso. A maior parte deles nem sequer há, pelo menos entendem, não há fé envolvida, não há ali um concurso, uma competição de quem tem fé ou deixa de ter. Mas sim, nós precisamos de fé, irmãos, para nós entrarmos nos planos de Deus. E na última ação que eu falei há 15 dias atrás, nós estamos a falar sobre isso e usei uma série de P's, lemos Hebreus 11, os famosos heróis da fé. Gastámos, eu depois estive a ver o vídeo e gastámos muito tempo nisso, mas faz parte, é importante lermos a palavra. E nós líamos o capítulo 11 e nós vimos que pela fé uma série de gente se envolveu com os planos de Deus. Deus fez uma promessa, mas para que se cumpram promessas, Deus estabelece um plano, porque sempre Deus tem propósito. E a fé tem que entrar, não para receber promessas, nem para que Deus cumpra promessas, nem para entender planos, muito menos para entender ou fazer cumprir propósitos. A fé tem que entrar para nós entrarmos no processo. E foi isso que nós falávamos aqui nessa última ação. O processo é sempre o lado mais difícil. Sim, nós sabemos, nós temos uma palavra de Deus. Deus disse que vai acabar bem. Mas o problema é enquanto nós não chegamos ao outro lado. E no domingo passado o Paulo serviu-nos com aquela mensagem fantástica. E o Paulo não sabe, mas eu depois no domingo à tarde eu ainda fui pregar a uma igreja às Caldas da Rainha, ao CCVA das Caldas. E terminei a mensagem, porque estava a falar de fé lá. Eles estavam a celebrar 16 anos de existência e eu quis encorajar a igreja a não desistir. Mas sim, por vezes há processos de Deus e é nos processos de Deus que Deus parece estar calado. E a história que nós lembrávamos a semana passada, que Paulo lembrou-nos a história daquele oficial romano que vem ter com Jesus porque tem um menino doente, lá em João no capítulo 4. O menino está doente, aliás a filha está doente, não importa. E ele quer que Jesus faça um milagre, que Jesus o acompanhe, venha com ele a casa. E Jesus diz, eu não vou. Mas vai descansado, porque o teu filho viverá. E eu fiquei a pensar naquilo. Estava a ouvir o Paulo a pregar, a ministrar a nossa vida, e eu estava, uau. E logo aqui neste momento eu não consegui, porque não é fácil, não há uma distância, porque depois são tempos muito antigos e as distâncias foram mudando, as cidades foram mudando, as aldeias foram mudando. Então não há uma certeza absoluta de quantos quilómetros são de Cafarnaum até, agora falta-me a outra cidade, Caná. Ok, Caná. Cafarnaum está mais perto do mar da Galileia, e Caná estava distante. Nós não temos uma medida exata, mas anda entre 15 e 20 quilómetros, não mais, mas 15 e 20 quilómetros. Agora, 15 e 20 quilómetros, nos nossos dias de carro em linha direta, na autoestrada, a gente faz isso rapidamente. Depende. Se o vosso carro andar, fazem rapidamente. Se o vosso carro não andar... O Bruno está-se a rir. Então não fazem rapidamente. Mas naqueles dias não havia nada disso. Provavelmente o centurião veio de cavalo, os romanos usavam, mas não importa. A verdade é que para fazer 15 ou 20 quilómetros demorava-se muito tempo. Muito tempo. E eu fiquei a refletir sobre isso. E deixem-me pegar aqui na história, que eu disse que queria partilhar-vos ela. Não vou fazer o teatro por causa do tempo. Mas imaginem a cena comigo, acompanhem. E depois nós vamos ligar com a última mensagem que eu quero pregar esta manhã, aliás, que é a fé sincera como uma herança, um legado. A verdade é que Jesus está em Caná da Galileia, é assim que começa o texto a dizer, onde ele transformou a água. Oh, que alegria! Que alegria! Aleluia! Houve avivamento naquele casamento, ok. Então, Jesus está lá novamente. Muitos dos judeus, aliás, muita gente da Galileia que primeira vez não aceitaram bem agora, por causa daquilo que já tinham visto Jesus fazer, então eles agora estão lá, de volta de Jesus também a tentar aprender alguma coisa. Jesus está em Caná, a cerca de 15, 20 quilómetros de Cafarnaum, e ele está ali a partilhar, a falar, a fazer algumas das coisas maravilhosas que Jesus fazia, e neste meio tempo aparece um oficial romano. Imaginem um oficial romano a chegar, cavalos, guardas, não era um qualquer, não era um soldado romano, era um oficial romano. Algumas versões até vão dizer que era alguém do Estado, alguém que de facto não era um qualquer. Não era um qualquer. Então ele vem imaginem, com toda a sua comitiva, provavelmente, ou com parte da comitiva, que era assim que eles viajavam. E quando chegam, tudo para, imaginem todos ficarem com medo, os romanos estão a entrar, isto vai haver castada, ou vai haver mais impostos. Era assim, é mesmo assim. Mas não, aquele homem vem desesperado, porque ele tem alguém em casa dele a morrer. Está doente, não há cura, não há tratamento, não há medicação, não há como. E ele vem aflito, e vem ter com Jesus. Não estão comigo?
Ele vem de Cafarnaum. Cafarnaum é aqui, está bem, Débora? Marca aí. Põe-te aí de pé, Débora. Eu disse que não fazia, mas eu não aguento. Mas salve palmas para a Débora, ela é Cafarnaum. Para aquele lado é o mar, se quiseres dar um mergulho. Isso. O Luís, venha para o pé de mim, faz favor. Você também está aqui quase a dormir. Vale mais ou menos está a dormir, mas está. Eu não durmo. Estou a brincar. Não é nada consiga, mas o irmão Luís é Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Ok, isso. Mas não precisa beber nada, que agora deixa estar aí. Agora não bebo nada, Okay. não. Jesus está aqui. O oficial romano vem de onde? Tem Cafarnaum. Porque havia o Cafarna 2 e o Cafarna 3. Não. Isso era uma piada, mas ninguém percebeu. Ok, não tem graça. Ok. O oficial romano é aqui que ele reside. É aqui que ele tem o seu filho à morte. Ele tem que fazer cerca de 15 a 20 quilómetros. E ele vai fazer porque tem um filho doente à morte. E ele faz, não sabemos quanto tempo, mas provavelmente dia e meio. 2 dias, porque eles têm que parar. Os animais têm que beber água. Os animais têm que beber água. Que ele faz a viagem. Ele chega a Caná da Galileia, interrompe o que Jesus está a fazer, a dizer seja aquilo que fosse, para dizer eu tenho um filho à morte. E o homem vem, entre aspas, armado de bagagens, pronto para dizer a Jesus, tu vens comigo. Porque ele é um homem habituado a dar ordens. Alguém está comigo sim ou não? Ele é um homem que está habituado a dar ordens. Por isso ele chega ao pé de Jesus e diz, tu vens comigo. Estamos a falar de fé sincera. E Jesus diz para o homem, não vou, não mandas em mim. Ele não diz isto, mas indiretamente ele diz, eu não vou, mas vai, ou seja, faz o caminho todo de volta, porque o teu filho viverá. Futuro, vamos dizer juntos, o teu filho viverá. Então, é interessante, eu estava, uau, o homem faz o caminho todo para cá, honra Jesus, está pronto a levar Jesus à sua casa, e Jesus diz, eu não vou, tu se quiseres volta para trás, e tens de confiar no quê? Na minha palavra. E eu disse-vos isto na última sessão. A fé tem mais que ver com confiarmos no que Deus diz, naquilo que os nossos olhos veem. E o homem, bora ser honestos, aguentam mais um bocadinho, irmão Luís, Débora, sim? Mais um bocadinho. Estamos bem, exercício. Eu não sei quantos pais e mães, avós estão aqui, ou tios ou tias. Imaginem o desespero daquele homem. Ele sabe que a única solução que ele tem é vir a Jesus. Ele não pode trazer o menino não pode viajar, não tem condições físicas de saúde para viajar. Então ele não consegue trazer o problema, a doença ao médico. Então ele tenta trazer o remédio, o médico. Está certo. Mas Jesus não faz de acordo com os nossos planos. Ele exige, ele espera, ele desafia-nos a entrar nos seus processos. Aliás, outro P, no seu percurso. E há pouco a Raquel dizia, lembram-nos muito bem o filme que nós vimos, e às vezes Deus fica em silêncio. E quando eu estava a terminar o culto lá nas Caldas, e eu estava, é verdade, uma senhora mandou um beijinho, você já sabe quem é. Está aqui para a irmã. E quando eu usei apenas esta ilustração para terminar o culto, e foi precisamente por causa deste momento. Imaginem os cavalos a correr. Alguém sabe fazer som de cavalos? Não. Eu quando era pequenino fazia... Não sei já. Alguém sabe fazer? Olha, a Ana está a fazer muito bem. A Ana vai fazer... Não é de cavalo, vai fazer os sons do cavalo. Pode ser, Ana? Imaginem, no dia que eles vão encontrar com... Imaginem como é que os cavalos vão. Imaginam? Bora, irmã Glória, isso! Eles vão todo o vapor, eles querem chegar... Ouça, como é que você fazia? Você tem um filho, você tem alguém que ama e que está para morrer, que você tem que o levar ao hospital. Como é que você vai no trânsito? Temos calma, temos tempo. Tem tempo o quê? 4 piscas ligados... Desde que o carro ande. Isto é uma piada ali entre mim e o meu Bruno. Bruno, levanta aí o braço que é para vocês verem aqui. Bruno, anda Bruno. Okay. Eles vêm a todo o vapor. Jesus vem comigo. Os cavalos ainda não... Os cavalos ainda estão quentes. Volta comigo. E Jesus diz, não vou. Mas calma, o teu filho... Eu não sei como é que foi, e é aqui que eu quero pegar na história. Eu não sei como é que foi a viagem depois. De Caná... para Cafarnaum. Imagina, quando o homem vem, ele traz uma expectativa. Eu vou trazer Jesus. Jesus vai curar o meu menino. E quando ele chega lá, ele não traz Jesus. Tem só uma palavra. Eu imagino a alegria, a euforia, o aceleramento do percurso de Cafarnaum até
Caná. Mas eu imagino a nostalgia, a tristeza. Eu imagino como é que aquele pai foi. Pode sentar, o homem daqui a bocado está aqui. Pode sentar, irmão Luís. Caná, pode sentar, irmão Luís. Eu imagino. Eu imagino o que é que passou. Aguenta, Débora, que ainda não cheguei. Não, bora lá, estamos a falar de fé sincera. Porque a fé fingida arrancaria um milagre de Jesus de qualquer maneira. Nem que fosse pelas costas, nem que fosse a tocar no vestido. Mas a fé sincera desafia-nos a confiar na palavra. Eu não vou, mas o teu filho viverá. Eu imagino como é que aquele homem fez aqueles 15 quilómetros, aqueles 20 quilómetros. Bora lá comigo. Obrigado, Raquel, pela sensibilidade e trouxeste isso, que eu ia falar disso agora. Jesus não foi. E há momentos do nosso processo e do nosso percurso de fé em que parece que Ele não está. Literalmente, naquele momento, Jesus não estava. Jesus não estava, mas aquele homem tinha uma coisa de Jesus. Ele já não tinha o som da voz de Jesus. Jesus não está com ele. Ele teve que fazer 15, 20 quilómetros, pensem comigo, sozinho. Alguém sabe do que eu estou a falar? Sozinho. Alguém já passou por isso? Não. Que pena. A única coisa que nós carregamos agora na viagem é uma palavra. É os momentos mais difíceis para nós vivermos fé, mas é os momentos onde nós mais garantimos a Deus que confiamos mais nele do que nós mesmos. Ele não tem Jesus. Jesus ficou aonde? Em Caná. O homem agora a única coisa que tem é uma palavra. O teu filho. Eu imagino aquele caminho para casa. Eu acho que aquele homem pensou. Imaginou o filho a correr. Imaginou a ouvir a voz do menino. Ele pensou, bem, eu fiz a viagem. E provavelmente quando eu chegar a casa, quando eu chegar a Cafarnaum, eu já não vou encontrá-lo mais vivo. Quando a Bíblia vai dizer lá em João 4, que quando o homem está a chegar perto de Cafarnaum, diz que os seus servos vieram a correr em sua direção. Eu imagino o coração daquele homem a acelerar. Isto não é bom sinal. Se eles não me deixam entrar em casa é porque não é bom sinal. Mas de repente aqueles servos... Pode sentar, Débora. Aqueles servos, eles param e dizem: teu filho está vivo, teu filho está bem. E vocês lembram qual é a primeira pergunta que o homem faz? Não é, está bem como? Ele não faz essa pergunta. Ele pergunta, a que horas foi isso? E eles disseram, à 1h da tarde. E o homem, eu não sei quanto tempo ele fez a viagem, então ainda estão comigo? Sem Jesus, sem ouvir voz, apenas com uma palavra. Ele teve que fazer todo o caminho de volta, todo o percurso, todo o processo. É duro. Mas quando ele chega, ele pergunta, a que horas é que ele disse isso? À 1h da tarde. E o homem pensou, foi precisamente a essa hora que Jesus falou aquela palavra. Eu ainda não acabei a peça. Podes voltar ao teu lugar? Não, tem mais. Eu quero que nós entendamos uma coisa do mundo espiritual. Quantos quilómetros? Eu disse mais ou menos, está bem? 15 quilómetros. Entre Caná... Quando o centurião, quando aquele homem está com Jesus e quando Jesus lança a palavra, o que é que aconteceu naquele preciso momento em Cafarnaum? Ainda estão comigo? Jesus está aqui com o homem e diz, do teu filho... Eu não tenho a rapidez da palavra, eu não tenho a velocidade da luz, mas vamos imaginar que sim. Eu vou pôr isto em câmara lenta. Vocês vão ter que dizer assim a palavra viverá. Viverá. Fazem-me esse favor? Então, quando o homem vai ter com Jesus, Jesus vem à minha casa que o meu filho está doente. Jesus diz, não vou, mas o teu filho... Naquele instante, a palavra de Jesus viajou no tempo. Ouçam, o menino não é curado quando o pai chega. Bora lá ouvir a palavra. O menino não foi curado quando o pai chegou lá.
O menino foi curado quando Jesus, em Caná da Galileia, disse: o teu filho... Naquele instante o menino acordou do coma. O que eu quero trazer-vos nesta manhã... Obrigado, vocês são fantásticos. O que eu quero trazer... Ouçam com ouvidos ouvir. Bora. O que eu quero trazer-vos nesta manhã é isto. Aquilo que Deus falou já aconteceu. Ai, foi tão fraco. Aquilo que Deus falou, Daniel, já aconteceu. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Jesus disse: o teu filho... E o menino levantou-se. E o homem ainda tem 15 quilómetros para fazer. Ele não sabe que o filho já está curado. Ele faz o caminho todo de volta para casa, com 1001 pensamentos. Jesus disse: o meu filho viverá, mas eu não sei, eu ainda não vi, eu ainda não o toquei, eu ainda não o ouvi de novo. Ele tem que fazer aqueles 15 quilómetros de volta para casa, na ignorância. Alguém está comigo? Alguém sabe o que é estar na ignorância da fé sincera, que é: Deus disse, eu vou confiar, mas eu não vejo nada. Eu não ouço nada. Jesus fica lá atrás, o meu filho está do outro lado. A promessa foi feita, mas eu não sei nada. Porque não há Facebook, não há Instagram, não há como mandar um e-mail, uma mensagem e dizer: olha, vem com calma porque o menino está bem. Quando Jesus disse: o teu filho viverá, instantaneamente aquilo que Jesus falou aconteceu. E é assim que nós temos que ver, é assim que a fé sincera funciona. Deus, tu falas, já aconteceu. Eu só tenho que fazer a caminhada até chegar a esse momento em que já aconteceu. Quando ele chegou: oh Paulo, obrigado a sério. Eu estava a ouvir o Paulo e estava a ler a palavra e estava a dizer: uau, aquele homem ainda está a caminho e ele não sabe, mas o menino já está bem. Tu ainda não sabes, mas o fim vai ser melhor do que o princípio. Porque ele disse que é assim: o teu filho viverá. Naquele instante. A que horas é que o menino melhorou? Há 1 hora. Então foi essa hora que Jesus disse: o teu filho viverá. Então o homem fez todo um percurso de 1 dia e meio, 2 dias, sem saber de nada, apenas a confiar numa palavra e a desconfiar de uma doença. Porque é assim a nossa vida. A tentar confiar. A nossa vida é equilibrada nisto. A tentar confiar na palavra e a desconfiar daquilo que vai acontecendo. Deus diz: o teu filho viverá, mas a última impressão que eu tive do meu filho era que ele estava deitado numa cama a morrer. Mas agora eu fiz todo o processo apenas agarrado a uma palavra. Eu tenho que sair de Caná agarrado a uma palavra de Deus. Imagina que aquele homem, em vez de voltar para casa, ele vai à procura de ajuda noutro sítio. Sim, o filho já estava vivo, mas o homem estava perdido, desorientado, à procura de outra coisa qualquer. Mas ele agarrou a palavra que Deus lhe deu: o teu filho viverá. E ele voltou direto para casa. E quando ele chegou a casa, ele constatou que na hora em que Jesus falou, o milagre aconteceu. Ele só experimentou pelo menos 2 dias. Não sei se isso fez tanto sentido. Ele só experimentou aquilo 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias mais tarde. Quando ele chegou a casa, já o miúdo estava farto de sujar roupa e de brincar no chão. Quando ele fala, irmãos, as coisas acontecem. Às vezes não acontecem logo no nosso tempo, mas já aconteceram. Se ele disse, já aconteceram. Uau. Esta manhã eu queria terminar esta série falando sobre uma coisa que Paulo chama-nos a atenção e que por alguma razão eu fui deixando passar. Mas hoje eu queria trazê-la para nós. Paulo lembra Timóteo da sua, e eu sublinhei nos meus apontamentos, na sua fé sincera. Mas lembram que esta fé sincera não surgiu por acaso, ou porque Timóteo era um servo de Deus e recebeu uma chamada. Não, Paulo lembra Timóteo, e a nós hoje, que a fé sincera pode e deve ser algo que vivemos e passamos como herança àqueles que nos seguem ou àqueles que andam à nossa volta. O melhor que nós podemos passar de vida uns para os outros é o tipo de fé que nós vivemos. E ninguém pode julgar a nossa fé a não ser nós próprios. Claro, e Deus. E só nós é que podemos saber se o nosso tipo de fé é uma fé sincera ou uma fé interesseira e oportunista. Quando Paulo está a escrever a Timóteo,
Se nós olharmos para o texto, 2 Timóteo 1,5, ele diz: lembro-me da tua fé sincera, como era da tua avó Lloyd, e como era da tua mãe Eunice, e agora é tua. Eu queria que hoje ficássemos neste versículo. Nós vamos ver uma outra história rapidamente daqui a pouco, só para dar aqui o exemplo que nos ajuda. Mas pensem comigo, aquilo que Paulo está a dizer a Timóteo Júnior é: a fé que tu hoje tens não surgiu do nada. A fé que tu hoje tens foi inspirada, foi plantada por outros. Neste caso, a avó e a mãe. Eu espero que isto tem que fazer sentido, porque isto tem que mudar a nossa forma como nós nos relacionamos com Deus. Porque aqui a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós, por exemplo, há uma razão, eu vou dizê-lo para a malta que vai chegando à nossa casa, há uma razão porque nós não temos a escola dominical ou o Clube do Jota logo desde o início. Nós queremos toda a gente junta desde o princípio e apenas nos dividimos no meio. Porque nós queremos que as nossas crianças, eu quero que as minhas filhas, por exemplo, e os vossos filhos e os vossos netos, os vossos sobrinhos adorem connosco durante o culto. Eles aprendam por imitação a levantar as mãos. Eles aprendam quando é o momento de fechar os olhos. Eles aprendam quando é que é para orarmos pelo... Nós queremos que isso aconteça. Isso não acontece por acaso. Acontece quando nós passamos isso como legado e como herança. Se nós não oramos com os nossos filhos, eles nunca vão aprender a orar. Se nós não adoramos, nós não choramos. Eu não me importo, elas gozam comigo lá em casa. Meu pai é um chorão. Meu pai começa a fazer anúncios e chora. E eu, vai, dá uma volta. Mas já disse à minha filha, a Beatriz, não é preciso, a Daniela, eu tenho mais dificuldade, eu vou-te ensinar a ser uma chorona também. Nós temos que perceber que a fé que nós estamos a falar é a nossa relação com Deus, é a nossa entrega incondicional a Deus. E isso tem que ser a maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos ou àqueles que estão à nossa volta, porque nós vamos ver isso hoje, que filhos não são só aqueles que nós geramos biologicamente, mas são todos aqueles que nós consideramos como nossos filhos, aqueles a quem nós decidimos cuidar. Alguns de vocês têm idade para ser meus pais e meus avós, mas eu os considero como se fossem meus filhos. Então Paulo, de repente, eu estou a ler o texto e isto tem que ficar claro para nós. Isto ficou claro para mim. Quando eu olho para o texto outra vez, Daniel, eu leio isso, eu vi, Paulo está a lembrar-se de uma coisa que é fundamental. Nós precisamos da voz Lloyd e nós precisamos de mães Eunices. Obrigado pelos alguns améns, a sério, obrigado, porque outros ficam a olhar, não sei do que é que estão à espera. Nós precisamos de mais gente assim. Nós precisamos de mais gente como Paulo, que chamava a Timóteo meu filho na fé. Nós precisamos de mais gente como Paulo, por exemplo, dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de gente que viva uma fé de tal maneira que inspira outros a viver esse tipo de fé, que não se importa. Nós vimos isso no filme. Nós precisamos ser inspirados por gente. Aquilo era um filme, mas nós precisamos de gente que vive uma fé e uma confiança e uma entrega total a Deus, que inspira outros a fazer o mesmo. Um dos argumentos que eles usaram no filme, mas isso são argumentos que já estão nos livros há muito tempo, é muito interessante. É impossível que o cristianismo, que Cristo e tudo aquilo que Ele viveu e ensinou, a sua morte, a sua ressurreição, fosse uma mentira, pelo simples facto de haver tanta gente pronta a dar a vida por causa disso. Ninguém dá a vida por uma mentira, ninguém dá a vida por uma suposição, mas toda a gente está pronta a dar a vida pela verdade. E nós precisamos, a igreja hoje precisa outra vez, de gente que viva uma fé que inspire outros. Agora lembra-te, quando tu vives uma fé que inspira outros, não vou pregar sobre isso esta manhã, mas só deixar aqui a ressalva, quando tu vives uma fé que inspira alguns, lembra-te que essa mesma fé vai destabilizar e chatear outros. Mas não importa. Foi assim que Jesus viveu. Jesus viveu uma fé, uma relação com o Pai, que inspirou outros a quererem ter esse tipo de relação com o Pai. Daí os pecadores se juntarem a Cristo. Porque eles sabiam que eram pecadores, mas apesar de serem pecadores, eles podiam ser aceites. Porque Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Alguém percebe do que eu estou a falar? Sim, isso também trouxe uma série de revolta aos fariseus e aos religiosos do seu tempo, mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus nunca fechou a porta para eles. Jesus acendeu a luz. E a luz, quando se abre para uns, é uma bênção, mas para outros é uma complicação, porque ficam encandeados com a luz. Paulo está a lembrar a Timóteo acerca disso. E a lembrar-nos a nós precisamos de referências. Gente a quem pôr os nossos olhos em cima e dizer: eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ter aquele tipo de fé, eu quero ter aquele tipo de atitude. Nós precisamos disto. Eu quero ser alguém assim.
que se inspira e que inspira outros. Paulo está a dizer que a fé não é um objeto. A fé não é uma coisa que damos literalmente a alguém. Eu não posso, por exemplo, pegar na minha fé e dá-la às minhas filhas como se fosse uma coisa. Eu não posso fazer isso. Paulo está a mostrar-nos que a fé é algo que nós vivemos, experimentamos, que faz de nós pessoas que agradam a Deus durante os processos da vida. E é isso que passamos aos outros, uma vida de fé. Deixa-me ler aqui alguma coisa que eu acho que é importante para nós. Há quem queira colocar fé na vida. Há quem queira colocar a fé na vida como se a fé fosse um ingrediente, sal ou uma erva aromática, para em alguns momentos temperar esses momentos mais difíceis. Então a gente traz a fé para a nossa vida. Mas eu tenho descoberto, e alguns de vocês também, que a fé não é um ingrediente para a vida. A fé é um estilo de vida que nós escolhemos viver. Não é algo de tempo parcial, é alguma coisa que nós vivemos a tempo inteiro. Então não colocamos fé na vida, colocamos a nossa vida na fé. Fé em Jesus, fé nas suas promessas, fé nos seus planos, fé nos seus propósitos, fé durante os processos. Paulo escreveu isto mais ou menos aos Gálatas, com uma outra expressão, Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ouvis ouvir, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está a dizer é que a sua vida agora é a vida pela fé, em total confiança e rendição a Cristo. E eu acho interessante isto. A fé sincera primeiro mata-nos a nós mesmos para depois nos dar a vida de Cristo. Se nós não morremos, então nós não conseguimos viver uma vida plena confiando em Cristo. Não podemos passar a nossa fé a ninguém, mas podemos viver a nossa vida na fé de forma a impactar os outros. Eu vou ler pelo tempo, ouçam só. Gosto de pensar na vida de fé como uma grande casa. A vida de fé como uma grande casa, com muitos aposentos, corredores apertados às vezes, lugares de descanso, mas também lugares onde há muito trabalho. Uma vida de fé, uma grande casa. Mas é assim que vejo a fé, um lugar onde entramos para passar a viver em todo o tempo, não uma casa de férias ou um lugar de retiro. Alguns preferem ver a fé como a chave da casa, que lhes dá acesso às coisas espirituais ou às bênçãos espirituais. Uma chave que ora anda no bolso, ora fica na gaveta lá esquecida. Uma chave que eu controlo, uma chave que está na minha mão, que eu manipulo sempre a meu favor. Mas continuo a preferir viver a vida de fé com esta imagem, uma grande casa, onde tanto acontece, é verdade, mas sempre debaixo dos planos e propósitos de Deus. Uma casa onde eu moro e houve agora onde posso convidar outros a morar comigo. Não para visitar a casa, mas para morar comigo nessa mesma casa. E quando essas pessoas amadurecem, eles estão prontos a construir a sua própria casa. Porque a fé é uma coisa que é nossa, que nós vivemos com Deus, mas que nós devemos passar a outros como herança. Deixa-me passar aqui para um exemplo. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do filho pródigo. Deixa só ler lá rápido, não vamos ler tudo. Mas em Lucas 15, se vocês quiserem abrir... Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Alguém já uma vez leu, ouviu? Yeah. Jesus inventou esta história para ilustrar uma verdade moral e espiritual. Quando Jesus contou esta parábola, a parábola do filho pródigo em Lucas 15, versos 11, 32, Jesus não hesitou em contar a parábola de acordo com as possibilidades que já existiam. Estamos a falar de herança, de legado que deixamos. E herança é uma coisa que nós podemos dar, ou normalmente aquilo que nós temos na nossa mente é que herança é uma coisa que se recebe quando alguém morre. Mas herança não tem que ser só alguma coisa ou bens que alguém deixa. Segundo, e no mundo secular, as heranças podem ser sociais ou genéticas. O nosso ADN, por exemplo. O ADN que nós carregamos é uma herança que nós herdamos dos nossos pais. Quer que gostemos muito disso ou não. É verdade, e nós dizemos, eu não quero ser como o meu pai, porque se for um caso de uma coisa negativa, por exemplo, mas às vezes está-nos no sangue. É por isso que nós precisamos levar uma transfusão de sangue e receber o novo sangue que é de Cristo e nascer de novo, mas essa é outra pregação. Mas é um facto, as heranças dizem no mundo escolar que uma herança pode ser uma coisa social, por exemplo, tradições. Eu faço o bacalhau assim porque já assim a minha mãe o fazia. É uma herança que nós... Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Eu estou apenas a usar aquilo que acontece no mundo escolar. Por exemplo,
pode haver uma herança nesse sentido também, em que nós recebemos uma religião. A gente fala de Jesus a alguém e há pessoas que dizem logo o quê? Eu sou católico porque já herdei isso dos meus pais. Mas você vai à igreja? Você, não vou. Mas foi o que eu recebi, foi a herança que eu recebi dos meus pais. Então a herança não é só bens e coisas que nós recebemos quando alguém morre. Às vezes, cá estamos a herdar muito mais coisas enquanto estamos vivos. Estamos a passar muito mais coisas uns aos outros enquanto estamos vivos do que aquelas que nós nos apercebemos. E a herança, eu esqueço a conclusão, a herança também pode ser uma questão de fé. A forma como nós nos relacionamos com Deus pode ser alguma coisa boa que nós passamos àqueles que estão à nossa volta. E aí, deixem-me fazer um parênteses, aí é bom não esperar pela morte. É bom nós irmos passando legado enquanto estamos vivos. Sim? Mas eu queria que nós olhássemos para a história, para não demorar muito mais tempo. Jesus conta dessa possibilidade. A herança podia ser recebida depois da morte do pai ou com ele ainda em vida. Quem conhece a história sabe que o filho mais novo, segundo a história que Jesus conta, inventa, ele diz, o filho mais novo, num determinado dia, chega ao pé do pai e diz, pai, eu quero a parte da herança que é do menino. Sim, o pai podia ter alegado, mas eu ainda não morri, o que eu tenho, ainda estou vivo, o que eu tenho é meu e acabou. Mas o homem não hesitou, o homem pensou, sim, o que eu tenho é dos meus filhos. É isso que ele vai dizer no final ao filho mais velho. Bora juntar palavras. Portanto, quando ele está a dizer, é isso que ele está a dizer, o que eu tenho é meu, é vosso, bora. Queres uma parte para ti? Olha, tenho 1000, toma 500. Bom, não toma 500 não, também não é bem assim que eu preciso ficar com algum para mim. Ok. A verdade é que a história que Jesus conta, ele diz, ok, o homem não nega, pega na parte, depois dos cálculos todos, o contabilista e o não sei o quê, e o tesoureiro, toda a gente daquela fazenda entrar, faz as contas e diz, ok, esta é a parte que te cabe. O rapaz não estrilha, porque malandro que é malandro não estrilha. Muda de esquina, pega naquilo que tem, que não tinha nada, agora o que tem seja certo ou falta ali uns cêntimos, ele pega no que o pai lhe deu e vai-se embora. Agora, a parte que eu quero focar aqui para nós esta manhã está nos versos 17 a 19. É quando o filho, e reparem nisto, é Jesus que está a contar uma história. Eu não acredito, e desculpem lá eu ser tão franco, eu não acredito que Jesus contou uma história com tantos pormenores só porque sim. Jesus não dá ponto sem nó. E Jesus está a contar a história. E agora aquele rapaz já gastou tudo o que tinha. Não arranja amigos, não arranja emprego, a não ser a guardar porcos. Ou seja, aquilo que Jesus está a querer contar é o homem desceu muito baixo. Porque guardador de porcos naquela época, para um judeu, era preciso descer muito, muito baixo. Talvez alguém que hoje nós veríamos na rua aos caixotes do lixo a tentar recolher alguma coisa para comer ou para tentar vender. Sim? Um lugar, uma posição de vida que nós dizemos, epá, eu não quero isso para mim, muito menos para os meus filhos. Mas a gente não sabe as voltas que a vida dá. E este homem, a história é uma história, mas é uma história que ilustra tanta verdade moral. E aquele rapaz desceu mesmo de baixo, como ele nunca imaginou descer. Então ele está lá de baixo, a comer bolotas, que era o alimento com que os porcos se alimentavam. E enquanto ele está ali, ele diz que começa a refletir. E no que é que ele reflete? Veja os versos 17 a 19. Ele diz, tantos empregados na casa do meu pai, que não lhes falta nada. E eu aqui a passar fome. Vou voltar para casa. Não vou exigir nada do meu pai. Apenas que ele me receba como um dos seus criados ou empregados. E eu fiquei a refletir nisto. Puxa, quem é o filho que volta para casa para ser o empregado? Ninguém. Os filhos voltam para casa, por muita humildade que tragam, também trazem sempre o lado de serem filhos. Eles querem entrar novamente no quarto deles, eles querem voltar a pôr a roupa no cesto onde sempre puseram. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas Jesus está a contar uma história, ele diz, bom, este jovem tem uma atitude diferente. E é aqui que nós estamos a entrar a fé sincera como herança. Aquele homem já não tem dinheiro na mão. Mas tem a maior herança. Naquele momento de baixo da azinheira. Aquele rapaz abriu a maior herança que o pai lhe deu. A generosidade, a bondade, a justiça.
Ele disse: os empregados do meu pai têm uma vida tão boa, porque é Ele que assim proporciona. Houve convites a ouvir, eu estou a terminar, isto é para nós esta manhã. Ele gastou aparentemente a herança, gastou o dinheiro que tinha. Mas você sabe, a fé é uma herança que nós podemos passar aos outros, que nunca se gasta. Ele gastou o dinheiro, mas depois de não ter dinheiro, ele está debaixo da azinheira e pensa: meu pai é tão generoso, meu pai é tão bondoso, meu pai é tão justo, ele vai receber-me de volta como pelo menos um dos seus empregados. E eu escrevi aqui alguns. Eu acho que aquilo que fez com que aquele filho voltasse para casa não foi a falta de recursos, mas foi o coração do pai. Jesus está a contar a história, Ele está a nos ensinar isso. Aquilo que nos deve fazer voltar a casa não é o que temos ou deixamos de ter, mas é lembrar-nos quem o nosso Pai. Estamos a falar de fé sincera, de herança. Aquele rapaz abre a sua herança, a sua melhor herança. O coração generoso de um pai. E ele volta para casa, vocês sabem, quando Jesus está a contar, ele volta para casa, o pai sempre estava lá à coca para ver se vinha o filho voltar. E quando o filho volta, ele vem com essa determinação: eu quero ser apenas um dos teus empregados. O pai interrompe-o, dá-lhe um abraço e diz: não. Deu-lhe banho, põe-lhe um vestido lavado novo, sapatos nos pés, o anel que significava que tu nunca deixaste de ser filho. Tu nunca desceste de nível. Baixaste o nível, mas nunca desceste de nível. E eu recebo-te, porque este é o coração do Pai. Esta é a melhor herança que nós podemos passar. Não coisas, mas fé. E a fé sincera faz-nos ser como o nosso Pai Celestial. Jesus um dia disse isso, para nós sermos perfeitos como o Pai Celestial Ele é. E nós temos que ser bondosos, generosos, justos. E a fé sincera faz-nos fazer isso. Nós pegamos numa palavra que Deus nos dá em Caná. Nós não temos certezas de nada. Apenas que o coração dele é bom, é generoso e é justo. E nós pegamos nessa palavra que ele nos dá e a transportamos um dia, 2 dias, os dias que forem necessários até chegarmos a Cafarnaum, onde nós vamos ter aquilo que já sabíamos que íamos ter há não sei quantos dias atrás, mas tivemos que fazer um percurso caminhando com aquela palavra na nossa mão para chegarmos ao final do caminho e saber aquilo que já sabíamos: o meu filho viverá. E esta é a herança que nós temos que passar. Deixa-me terminar com 2 coisas. A nossa fé será vista por aqueles que nos rodeiam como uma de 2 coisas: algo que nós consumimos ou algo que nos consome. A nossa fé será vista por aqueles que nos rodeiam uma de 2 coisas: ou nós usamos a fé para consumir, ou nós usamos ou deixamos que a fé nos consuma a nós. Ou nós usamos a fé para trazer o alimento que desejamos, ou a fé se torna o nosso alimento. Eu acho que aquele homem, quando voltou para casa de Caná, para Cafarnaum, isto sou eu já aqui a supor, está bem? Eu acho que ele não teve vontade de comer. Eu acho que ele não pensou nos cavalos que tinham que beber água. Ele queria era chegar a casa. Das duas, uma, ou abraçar o seu filho e despedir-se dele, ou então não. A palavra que Jesus falou iria se cumprir e ele ia abraçar o seu filho novamente no seu corpo quente. E às vezes nós usamos a fé apenas para nos alimentar. Outras vezes usamos a fé e alimentamos-nos dela. Qual é a herança que nós estamos a passar àqueles que estão à nossa volta? Às vezes até na forma como nós testemunhamos de Jesus, nós estamos a falar da nossa fé. Às vezes nós apenas apresentamos Jesus como aquele que faz os milagres. Deixa ir lá à igreja, Deus vai mudar a tua vida. E de repente nós nem reparamos nisso, mas nós estamos a trazer aos outros essa cultura de fé. Uma fé que sem querer é fingida. Bora lá, se tiveres fé, Deus vai te tirar do buraco onde tu estás. E se o buraco onde tu estás é o lugar que Deus planeou para a tua vida? E se a única coisa que Deus quer é que tu uses a fé para confiares nele, no buraco ou fora dele? E se a única coisa que Deus quer é que tu uses a fé para trazer Jesus ao teu problema? Ou a única coisa que Deus quer é que tu caminhes e aprendas a caminhar com uma palavra dele nas mãos e nada mais, nem ninguém? Sozinho, solitário, à espera que as coisas então aconteçam. Que herança é que nós estamos a passar? E quando as coisas correm mal, nós adoramos ou nós praguejamos?
E quando as coisas não funcionam bem, e quando de repente parece tudo avaria, eu se pudesse apagava esta semana da minha vida, literalmente. Mas a culpa é minha, eu é que me ponho a falar destas coisas e depois Deus põe-me à prova a mim. Tomei uma decisão, vou só pregar uma vez por ano aqui, acabou. E prego sempre sobre amor. Já percebi que tudo aquilo que eu prego Deus traz. Bora. Que herança é que nós estamos a passar? Que herança é que nós estamos a deixar à nossa malta? Quando nós estamos a falar de Deus, das coisas de Deus. Que herança é que nós estamos a passar? Que entusiasmo é que nós estamos a passar? Que fé é que nós estamos a passar? Às vezes ouço cristãos a falar de Deus e do tempo e do mundo e dos políticos e de tudo, igual ou pior ainda do que aqueles que não têm Deus. Eles estão a caminhar, eles estão a fazer o caminho de volta de Caná para Cafarnaum, mas já deixaram que ir a palavra de Deus no chão há muito tempo. Eles dizem, para quem eu não vou confiar em nada, isto nunca vai mudar. Não foi isso que aquele homem fez. Ele pecou naquilo que Deus disse e voltou para trás. A que horas foi isso? À hora que Deus disse isto. Yes! A herança que nós estamos a passar. Fé é uma herança. Bruno, fé é uma herança que nós recebemos de alguém. Alguém investiu isso na nossa vida. E nós agora temos que investir isso na vida de alguém. Lloyd fez isso. Lloyd fez isso com a sua filha Eunice. Eunice, tu tens que confiar em Deus. Eunice, tu não tens que manipular Deus. Eunice, tu tens que dar tudo a Deus. E Eunice começou a viver a mesma fé da sua mãe Lloyd. E Eunice tem um filho que se chama Timóteo. E começa a estimular o filho. Timóteo, eu aprendi isto da tua avó. Eu vivi isto e tenho experiências fantásticas. Eu nunca vou manipular Deus. Eu nunca vou usar a fé para ter o que eu quero. Eu vou usar a fé para me dar tudo o que sou a Deus. E Timóteo começa a viver assim. E Deus chama Timóteo para o ministério. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Fé é uma herança que nós passamos aos nossos filhos. Daniel, não sei o que fazer com os meus filhos, não sabes? Começa a passar-lhes fé. Começa a viver uma vida e um relacionamento com Deus que os inspire. A pais e a avós, e desculpem a minha frontalidade, querem que a gente ore pelos filhos e pelos netos, mas eles não estão dispostos, ou pior ainda, a herança que eles estão a deixar aos filhos é uma miséria. Eles por tudo e por nada gritam, eles por tudo e por nada bebem, eles por tudo e por nada saem de casa, eles por tudo e por nada não zelam, não se confirmam na presença do Senhor, raramente vêm à igreja, raramente se envolvem na oração, na adoração, nunca leem a Bíblia. Que herança é que tu estás a passar aos teus filhos? Não é uma oração que muda a vida dos teus filhos, é a herança que tu deixas, é o teu legado. Daniel, eu gostava que o meu marido se convertesse. Tem que ver com a herança que tu estás a passar para ele, com o legado que tu estás a deixar. Às vezes o melhor que nós damos aos nossos filhos, àqueles que estão à nossa volta, não são coisas de facto, mas é o estilo de vida que nós escolhemos viver. Que às vezes não temos muito, Daniel, às vezes não temos quase nada. Mas há coisas que a fé sincera não deixa faltar. A fé sincera pode não trazer todo o dinheiro. A fé sincera pode não trazer o telemóvel de última geração. A fé sincera pode não dar dinheiro para comprar um Mac para as crianças verem filmes. A fé sincera pode não dar para ter um carro novo quando o carro velho se avaria. Mas a fé sincera nunca deixará faltar a paz. A fé sincera nunca deixará faltar perdão. Fé sincera nunca deixará faltar alegria. Às vezes o pão não há. Às vezes o pão tem que ser de um dia para o outro. Às vezes tem que se rapar a caixa da manteiga e dividir para 3, quando a gente pensava que era só para um. Mas no dia em que só tem um bocadinho, toda a gente resolveu querer também manteiga. E a gente diz, não há, ou melhor, bora estender isto. Já deu. Fé sincera pode não passar coisas uns aos outros, mas a fé sincera sempre partilhará a herança e legado profundo que muda a vida. A vida daquele rapaz lá debaixo da azinheira mudou. Não por causa do dinheiro, mas por causa do coração do Pai. Que tipo de coração é o teu? Que tipo de fé é a tua? Que herança é que tu estás a passar àqueles que estão à tua volta? Vamos ficar de pé. Vocês estão com um ar tão sério que depois eu fico preocupado. Obrigado, Débora, por seres Cafarnaum. Obrigado, irmão Luís, por ser Caná. Mas eu gosto quando Deus me inspira e nós fazemos estas coisas. A verdade é que sempre que eu falar do irmão Luís e da Débora, vocês vão se lembrar que é importante nós pegarmos às vezes naquilo que Deus diz e carregar, fazer uma viagem com aquilo que Deus diz. Fé sincera sempre nos faz pegar naquilo que Deus diz e carregar. Carrega com isso. Às vezes nós não vamos receber nada a não ser ficar agarrados à palavra que Deus disse. Deus disse, teu filho viverá. Lloyd aceita Jesus e começa a viver uma fé sincera que passa à sua filha. Eunice começa a viver uma fé sincera
e passa isso a Timóteo, seu filho. Agora Paulo está-se a lembrar da fé sincera de Timóteo, que estava em Lloyd, que estava, de geração. E alguns poderiam dizer, sobretudo nós homens, então não está ali o nome do pai, dos avós, do avô. Não, não tem que estar. Porque a fé sincera é uma coisa que nós escolhemos. Se calhar o avô, se calhar o pai não escolheu o mesmo tipo de fé. Não tem que ver com ser homem ou ser mulher, tem que ver com a escolha que tu fazes. E eu desejo que as minhas filhas, os vossos filhos, os vossos netos, os vossos sobrinhos, as pessoas com quem vocês convivem no vosso trabalho, possam olhar para vocês e encontrar em vocês Lloyds, Eunices, Timóteos, gente que vive uma relação com Deus sincera, honesta, que não tem tudo o que quer, mas faz tudo o que Deus espera. Uau! E ela, já sou crente há tantos anos, já orei por isto a Deus. E ele não fez o que tu querias? Provavelmente não. A fé nunca vai fazer o que nós queremos. A fé sempre é para fazer o que Deus quer. Vou repetir que alguns não ouviram. A fé não é para ter o que nós queremos. A fé é para nós sermos, fazermos, irmos aquilo que Deus quer. Ele tem promessa, Ele tem plano, Ele tem propósito, mas há processo. E é nesse processo que a nossa fé ela tem que crescer, agarrada àquilo que Deus diz. E é esse o legado que nós vamos passar uns aos outros. É por isso que o poder do testemunho é fantástico. E a gente sabe, aí Raquel, estás a passar por isto. Olha, sabes, um dia Deus também passei por uma cena semelhante. Confiei em Deus e esperei o tempo de Deus. Fiz a minha caminhada de Caná até Cafarnaum. Não foi fácil, mas olha, a única coisa que tinha mesmo para me agarrar foi aquilo que Deus disse, era a palavra de Deus. Não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha ninguém. Agarrei-me àquilo que Deus disse. E quando cheguei, não é que aquilo aconteceu mesmo. Deus é bom. E isto é nós passarmos legado e herança. E nós dizemos como é que é. Olha, nós temos que nos estimular muito e ensinar muito uns aos outros. Não temos a confiar mais em Deus, a ter fé. Eu sei que às vezes nós sabemos mais era ter dinheiro. Às vezes há malta aí amiga que diz, Deus, se eu tivesse dinheiro, era o quê? Era uma carrinha. Se eu tivesse dinheiro, comprávamos já uma... Não, mas a gente precisa de uma carrinha velha, que é para a gente ainda depender mais de Deus. A gente precisa de coisas que não funcionam, pelo menos segundo a nossa ótica, para nós estarmos mais dependentes de Deus e dizer, Deus, eu não tenho mais nada a não ser aquilo que tu dizes. Só que Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Há uma pessoa que está ao teu lado. Nós vamos orar juntos esta manhã.